Estamos ao vivo. Boa noite, meninos e meninas. Tudo bem? Hoje é terça-feira. Hoje é dia de papo de cabeleireiro. Vamos bater um papo com a Débora. Vamos tentar entender os desafios dela, o momento profissional dela, como ela chegou até onde ela está. Uma cabeleireira como vocês, eu sempre gosto de contar histórias. Eu acho que quanto mais histórias a gente contar, mais você vai entender o caminho, mais você pode entender os erros, você pode minimizar os acertos, ou melhor, entender os erros, maximizar os acertos e com isso aumentar as suas chances de poder crescer. A Débora já está até aí, deixa eu até... Tururu, tururu, tururu. Boa, e aí? Oi, John, boa noite. Tudo bem? Me ouve bem? Tudo bem, tô ouvindo tudo bem. Boa. E aí, Débora, como é que você tá? Faz tempo que eu não falo com você, cara. Faz um tempinho mesmo. Antes de mais nada, foi deixar registrado de que fiquei feliz do seu resgate dentro do grupo lá, né? X, né? Sim, Fico muito feliz da retomada. Ainda dá tempo. Simples assim. Vamos nunca lá, é dona Débora. tarde, né? Para correr Eu acho. atrás, às vezes a gente se conforta um pouco, fica um pouco acomodado, mas tem que correr atrás porque ainda dá tempo. Sempre dá Você tempo. sabe que hoje eu dei um pulo lá na academia, né? Tá tendo curso de mechas com a Carlo Expert. E aí tem duas pessoas lá que estão fazendo o curso na Academy pela primeira vez. E elas disseram para a Carla que elas acompanham a gente desde a pandemia, ou seja, desde 2020. E aí agora elas decidiram, de fato, colocar a mão na massa e começar a fazer, estudar e melhorar, né? E é isso, cara. Uma hora alguma chave tem que virar. Uma hora alguma coisa tem que acontecer, né? Porque senão, cara, nem que seja pela dor, nem que seja no, ai meu Deus do céu, se eu não fizer alguma coisa, eu vou me complicar. Uma hora alguma coisa tem que acontecer, né? Eu conheci a academia, né, na pandemia. E quando, Ah, sim, foi na pandemia que eu conheci a academia. E quando eu achei que tudo ia dar errado, foi na onde as coisas começaram a se abrir na minha mente. olha que legal, não sabia disso. Então, por partes, Débora. O Papo de Cabeleireiro, a ideia é contar histórias, né? Então, vai lá, me diz como é que você entrou na área da beleza, há quanto tempo você está na área da beleza, onde você atua. Tenta fazer um resumo de como foi o seu caminho até aqui. Sim. Assim, John, eu sempre fui uma pessoa apaixonada pela beleza, tá? Uhum. Mas eu trabalhava em outro ramo completamente diferente. Eu era motorista de ônibus, né? Eita. Não tem nada a ver com cabelo, com beleza, com estética, nada a ver. Uhum. E cansada já devido ao estresse, a tantas cobranças do trabalho, desse trabalho que eu já vinha já há muito tempo, né? Eu comecei a pensar em ter aí uma outra opção de trabalho. Porém, não Tá vou bom. mentir, eu entrei num curso iniciante desacreditada da área, tá? Pensando assim, eu não sei se vai dar certo, eu não sei se eu vou gostar, eu não sei se eu vou conseguir entregar um bom trabalho, mas eu entreguei. Eu me entreguei e assim, foi uma terapia para mim, porque quando Olha. eu mexia naquelas bonecas, mais vontade de voltar para o curso eu tinha. Ah, E que eu me identifiquei. legal. Que legal. Pode seguir, pode ser. Aí você se identificou. E aí eu me identifiquei, né? Me identifiquei muito e eu tinha vontade de voltar para o curso no outro dia. E eu fazia um período comprido. Eu saía do trabalho e já ia direto para o curso. Chegava em casa 10 horas da noite, era assim, de segunda a sexta. E, e quando eu terminei o curso, eu falei, bom, agora eu vou fazer o quê? Uhum. E eu meti as caras, viu? Sem muita experiência, eu mesma abri um salão na garagem da minha casa, com o que eu Eita. no momento, e comecei a lutar com as armas que eu tinha. Que Não legal. pude. Deixa eu só entender uma coisa. Você trabalhava como motorista de ônibus e já emendava para ir fazer o curso, isso de segunda a sexta, você tocava a vida desse jeito. Exatamente. Eu
saía do meu Tá, trabalho no ônibus e eu já ia direto fazer o curso de cabeleireiro. que legal. Quando que foi isso? Você tem ideia, mais ou menos? Há quanto Isso tempo atrás? tem 9 anos, isso. 9 anos Isso. atrás. Aí você se formou, você terminou o curso e já montou o salão. Ah, eu me formei e eu pensei assim em mim, se eu parar de praticar, eu vou esquecer o que eu aprendi. Então, eu Pronto. vou continuar praticando. E aí, eu comecei a lutar com as armas que eu tinha. O que eu tinha? Nada. A garagem da minha casa, secador, uma chapinha, comprei uma cadeira, um carrinho auxiliar, comprei algumas coisas usadas de segunda mão pela Uhum, OLX, um espelho, uhum. e ali eu comecei, levantei o portão da minha garagem e comecei. No início foi muito Aonde é difícil. isso? Eu tô aqui na Zona Sul, Vila Império. Vila... Zona Sul de São Paulo, né? Isso, Zona Sul de São Paulo. Tá bom. Você sabe que essa história de se formar e comprar material, cadeira, espelho, carrinho de segunda mão, é a história de muita gente, né? É a história de muita gente, Sim. né? Então vamos lá. Aí foi lá e você tinha grana para isso ou você se endividou para fazer isso? Olha, na verdade, eu não tinha muito dinheiro, tá? Mas meu pai me ajudou, meu marido me ajudou, e eu fui pechinchando e comprei uma cadeira Hum, barata, um lavatório mais barato, e a gente foi improvisando e eu abri assim. No tá bom. começo, eu fazia de tudo. Eu fazia cabelo, eu fazia unha, porque era eu para tudo, e também não tinha ninguém, então eu fazia de tudo. Uhum. Mas eu lembro que no meu primeiro mês, que eu sempre fiz os meus fechamentos desde o início, é Olha, de isso é raridade. mas o meu primeiro mês eu fiz uma mão no valor de R$ 8. Cara, eu sempre falo assim, as pessoas não acreditam, né? O início de todo cabeleireiro é ficar o dia inteiro sem atender ninguém. Sim, O início de todo cabeleireiro, cara, é ficar a semana inteira para pagar a condição e olha lá. É que no seu caso não tinha condição porque você já estava na tua casa, né? sim. Mas é esse o começo, cara. É esse. E aí? E aí? Segue. E aí as pessoas passavam na rua aqui da minha casa, que é um bairro residencial, e elas me olhavam sentada naquele sofá que eu trouxe da minha casa, coloquei na garagem, e elas me olhavam e elas comentavam entre elas: o que é aquilo ali? É um cabeleireiro? Ah, nossa, mas não entra ninguém aí. Eu via, eu lia na boca delas elas falando. E ali E eu isso vou em confessar você? para você, por muitas vezes eu chorei sentada naquele Isso dói. sofá, por ninguém entrar e por perceber que as pessoas estavam falando de mim. Isso dói. E eu abri um salão praticamente em um lugar improvável, porque não tinha movimento de nada, nem de ninguém. E eu abri, e eu continuei e persisti. Minha Deixa eu entender primeira uma. Você tá. cliente, eu me lembro que ela também tinha acabado de abrir uma pizzaria. E, na verdade, eu acho que ela veio por dó de mim, sabe? Porque eu demorei 3 horas para fazer a unha dela, da mão. Ei, E ela falou assim para mim no final: não desiste, não, que o começo é difícil. Eu também estou abrindo uma pizzaria, abria também essa semana. E tomara que você dê certo, seja forte, né? E aí depois ela mandou a mãe dela vir, a irmã dela vir, e elas vieram. E eu abri já assim no final de ano, eu abri no mês de outubro. Então, outubro foi difícil, novembro. Ai, meu Deus, aí eu senti que o negócio ia dar certo, porque eu fui de R$ 8 a R$ 320. Ali eu já tinha A feito essa altura sobrancelha. você já tinha. A essa altura você saiu da empresa de ônibus, né? Não, eu continuava lá porque eu não podia sair. Ah, então você Então, dirigiu o ônibus de segunda a sexta. não, eu dirigia o ônibus, eu trabalhava até 1 hora da tarde, meio-dia, 1 hora, e aí eu vinha e ficava no salão até de noite. Ônibus, Até ônibus de coletivo. urbano, sim, sim, Ah, é coletivo. tipo. Ah, eu nunca vi motorista mulher, sabia? Agora que você tá falando, que eu tô pensando assim, eu já vi cobradora,
mas motorista é a primeira vez. Estou falando com uma, é a primeira vez. Quando eu entrei lá na empresa, acho que eu fui, se eu não fui a primeira, eu fui a segunda a entrar. Já tem Que bastante legal, tempo isso. que legal. Tá bom, então você mantinha o emprego CLT, que era o que te trazia o sustento, né? Que era o que Sim, te pagava as contas no dia a dia, e estava empreendendo em outro ramo da beleza no período em que, teoricamente, você teria para descansar. sim. Tá bom, seguimos. Saiu de 8 para 320, já tá rica. E Já. aí eu falei, nossa, meu Deus, isso aqui vai dar super certo. Mas assim, foi um mês, né? E aí no mês de dezembro, claro, eu mesmo sozinha, sem experiência, consegui dobrar esse valor logo no terceiro mês. E fiquei muito feliz, Pô, né? E continuei investindo no salão, comprando as coisas aos poucos. Eu lembro que eu ia comprar um pote de creme, um pote de shampoo, pegava do pequeno, do que dava para mim comprar. Tava uhum, acabando, eu ia lá, comprava na perfumaria, voltava, porque não tinha uhum. dinheiro para investir. Fluxo, né? Sim. E aí logo depois eu arrumei uma manicure, que ela começou a abrir o salão para mim de manhã e ficar até eu chegar. E aí as coisas foram se encaixando, foram caminhando. Abriu o salão. Então, agora, a essa altura, o salão já não abria depois das 2 horas da tarde, já abria de manhã. Sim, aí a gente começou a Mas abrir para fazer unha, né? isso, ela só fazia unha. Aí quando aparecia alguém perguntando sobre cabelo, ela falava que a cabeleireira só chegava a 1 hora da tarde. Tá bom, E aí ela me avisava e marcava os clientes para mim. que legal. Tá bom. E, e aí a gente foi assim durante um ano, né? E aí eu comecei a trabalhar muito de tarde, quando eu chegava do ônibus. E comecei a Ah, ficar até muito tarde no salão, né? defina E muito por tarde. muito. Oi? O que que é muito tarde? Ah, comecei a ficar até 10 horas da noite atendendo. E que horas você entrava na empresa de ônibus? Eu levantava 3 horas da manhã, começava a trabalhar às 4. Uau! Era, então, cara, então você acordava às 3, começava a trabalhar às 4, voltava por volta do meio-dia, 1 hora, e esticava isso daí até 10 horas da noite. Sim, até 10 horas Uau! da noite, sem saber cobrar. Olha, eu não vou falar a gente, mas eu vou falar o meu caso. Eu Tá bom? aprendi no tapa e eu aprendi nos erros, porque eu não sabia cobrar, não sabia, não tive orientação nenhuma sobre isso. Eu fui aprendendo com os meus próprios erros Tá. e com os Quando estudos, você, procurando estudo e informação. quando você fala não sabia cobrar, o que que era isso? Você tem. Quando que você acordou para não sei cobrar? Porque, em teoria, se você está trabalhando até 10 horas da noite, o dinheiro está entrando. Você vê dinheiro entrar. Sim. Né? Mas esse mesmo dinheiro precisa repor as coisas, precisa comprar as coisas, precisa pagar as coisas. Quando você chegou à conclusão de que, nossa senhora, estou trabalhando tanto e está sobrando tão pouco, quando que deu esse estalo? Como é que foi isso? Bom, na verdade, eu tinha receio de aumentar o preço porque eu comecei cobrando muito barato, Tá bom. como se eu fosse uma estagiária ali, né? Aprendendo Tá das bom. minhas clientes. E depois Deixa eu só, eu tinha vergonha de falar que eu ia aumentar. deixa eu só Então, entender quando eu uma coisa. comecei. Hum, Vila Império, eu não conheço, tá? Vila Império, você falou que é Zona Sul de São Paulo. Próximo, você tem alguma referência? Só para é um bairro periférico? É próximo, um bairro próximo à Avenida com o PC. próximo a CUPC? Tá bom, já Isso. tenho uma ideia. Tá bom, tá. É, é, Aí você começou cobrando barato, a clientela foi aumentando. Você sentia que nesse período a sua prestação de serviço foi melhorando conforme você ia fazendo, você ia aprendendo, você ia melhorando? Ou como é que é isso? Em relação à sua qualidade de prestação de serviço. John, para falar a verdade, a minha prestação de serviços sempre foi boa, tá? Tá bom, Graças a Deus aí, mesmo que eu demorasse um tempo assim, fora do normal, a minha entrega sempre foi boa. E legal, por tá isso bom, eu fui fidelizando clientes. Eu legal. tinha, eu tinha uma certa insegurança em mechas e corte.
E isso daí eu fui aperfeiçoando com os estudos no decorrer dos anos. Mechas e corte. Então, Isso. se você tem segurança em mecha em corte a essa altura, o que sobrou a fazer é escova, eventualmente um tratamento. A essa altura você também já não fazia mais unha, né? Porque tinha uma manicure. Ou você ainda fazia Não, unha? não, não Então, fazia a unha, mas então o que sobra, o que tem de serviço é uma coloração. Naquela época, talvez ainda se chamava tintura. É, escova, progressivas, no geral, né? Os sim. alisamentos ácidos, né? Tá bom, tá bom. Sobrancelha, É, é, sobrancelha, ah, sobrancelha. Sobrancelha. isso. Tá. E na parte de olhar, você só faz sobrancelha ou você faz o alongamento de cílios, ou permanente de cílios, ou só a sobrancelha? Não, só a sobrancelha. Tá bom, tá bom, tá bom. E aí? Você começou E a fazer muita aí, cliente e chegou à conclusão que estava barato o preço. sim, na verdade, no meu segundo ano, no meu segundo Natal que eu passei, eu já vi que eu precisava, eu pedi férias, né? No mês de dezembro, para que eu pudesse trabalhar mais no salão. E quando as férias acabaram, eu não queria mais voltar para o ônibus. Porque eu falei assim, bom, o que eu ganho aqui ainda não é o mesmo que eu ganho lá. Mas eu sei Tá que eu bom, posso, né? tá bom. E aí eu voltei ainda para o ônibus e continuei atendendo num meio período no salão, até que eu tomei a iniciativa, até por um motivo de estresse mesmo, que eu estava passando muito no ônibus, e eu saí de vez. Tá, essa saída de vez. Você é casada, desculpa. Sou casada, sim. Você é casada. Essa saída de vez, em um primeiro momento, você tem toda a parte de rescisão, você tem toda a parte. Você pediu conta ou você deu um jeito de ser mandado embora? Fez um acordo, enfim. Hum. Não, na verdade eu fiz um acordo na época, eu pedi para que eles me mandassem embora. Não, porque aí entra fundo de garantia, entra seguro-desemprego, entra uma série de pequenas coisas que, em um primeiro momento, equilibra toda a parte financeira. Né? Sim, Você chegou a fazer essa conta antes de pedir antes de sair não, do ônibus? Não, não, tá bom. Então o que eu fico imaginando? Em um primeiro momento, vem uma grana boa, né? Você continua recebendo seguro-desemprego, então, além de vir uma grana boa, você ainda tem aí três meses, X meses de seguro-desemprego, mas isso começa a acabar, né? sim, E esse. Né? Então, e por que eu te falo isso? Porque a maioria das pessoas que são CLT, quando são mandadas embora, cara, elas passam por um período de preguiça, né? Porque a grana ainda está vindo. E só acorda que, opa, peraí, a coisa está complicando quando o seguro-desemprego acaba, né? Quando a grana da rescisão começa a acabar, né? Aí você começou a se dedicar mais ao salão, quando você saiu. sim. Quando eu saí, eu não fiquei segura com esse valor, não, viu? Eu comecei a correr atrás como se não tivesse esse dinheiro, como se esse dinheiro não existisse. Ah, boa. E eu comecei a mandar mensagem para os clientes, dizer que eu estaria na parte da manhã também, que eu estaria o dia inteiro. E eu usei esse dinheiro para melhorar o meu espaço no salão. Então, O foi que é onde melhorar o seu espaço? melhorar o meu espaço foi onde eu consegui fazer uma pintura, trocar a iluminação que eu fiz nessa época. Comprei toalhas novas, comprei materiais melhores, né? Troquei as escovas, comprei produtos melhores, consegui fazer um estoque de coloração. Então, foi nisso que eu dei uma melhorada no meu espaço. Eu usei Tá esse dinheiro bom. para isso. Isso é mais ou menos 2017. Sim, Tá bom. Tá bom. Quando você dá essa melhorada no seu salão, você pinta, melhora o material, melhora os produtos, melhora, enfim, melhora todo o seu ambiente. É, é, Você sentiu que a clientela aumentou sim, por aumentou, conta John. disso? E aumentou por conta do meu tempo de dedicação também no salão, que eu tinha um É, tempo maior. Era isso que eu queria separar.
Era exatamente isso que eu queria separar. Ele aumentou porque você agora está mais tempo dentro do salão ou aumentou porque você pintou a casa? Eu acho que as duas coisas caminharam juntas. Tá bom, tá bom, As duas coisas caminharam juntas aí para essa melhora. tá bom. Eu costumo falar que a nossa área, ela dá certo até para quem trabalha errado, né? Ah, Até não para tenho quem dúvida. começa nada, sem saber trabalhar, fazendo coisa errada, ela dá certo. Porque para mim, Posso complementar? pode. A nossa área, ela dá certo mesmo trabalhando errado, vírgula. Imagina se trabalhar certo. Exatamente. Ah, nossa senhora, né? Imagina para quem, né, faz certo. Você tem ideia, você sentiria à vontade em dizer o quanto você investiu nessa sua melhora nessa época? Se não se sente à Olha, vontade em falar em termos de valor, fica minha tudo bem, tá? melhora nessa época, eu acho que eu investi uns R$ 6.000. 6 Não mil investi reais. isso. Ao longo de quanto tempo? Que foi quando eu saí do ônibus, né? Ao longo de quanto tempo você investiu 6 mil? Em 2, 3 meses? Em 6 meses? Em um ano? Ah, Ou em um mês? foi rápido, 2 meses no máximo. Então, 6 mil em 2 meses. Sim. E aí, por você ser uma pessoa organizada e que planilhava tudo, você sentiu que o aumento de faturamento comportava esses 6 mil. Sim, eu comecei a faturar mais, Tá bom, a aumentar mais o meu faturamento, a ter mais indicações, as clientes voltarem mais. que legal. Só que eu passei por um período que eu achava que eu não tinha que fazer mais nada. Era só continuar ali que estava dando certo. Tá bom. Foi onde eu comecei a admirar o trabalho de outros profissionais e me perguntar por que que eu não entregava aquele trabalho, Tá bom. principalmente nos loiros. Tá bom. Até porque a gente, eu tenho aqui anotado ainda a sua insegurança em corte e mechas, né? Sim, Então, tá bom. Aí você começou, porque pelo que eu estou entendendo, basicamente você era muito boa em escovas, em coloração, em progressivas, é isso, né? Que é o que sobra, né? sim. Tirando o corte e mecha, Uhum. tá? Você começou a aumentar. Entendo que ainda nessa época o preço está baixo. Muito baixo. E aí, seguimos. Você começou a Tanto que admirar a gente. na época eu fazia mechas a R$ 150. Uau. Mas Mas eu também sinto. você sentia que tava para ficar mais bonito. Sim, sim, sim. Dentro de mim eu sabia que eu poderia ter entregado o melhor. E aí, logo Tá bom. depois disso, veio a danada da pandemia, né? Pandemia. Exatamente. Pandemia. Eu fiquei por um tempo assim, achando que estava abalando com o meu faturamento, né? Entre 2017 e final de 2019, você estava bem. Você estava crescendo, você estava com bastante cliente, você queria manter aquele patamar, o Sim, faturamento estava bom, salão é na tua casa, teoricamente você tem pouca despesa. sim. E aí, logo depois, veio a pandemia, e aí eu fiquei com muito medo, porque algo que nunca ninguém viveu, você não sabe o que vai ser, né? Aquela Uhum, uhum, insegurança. uhum. Na verdade, a gente não sabia nem se todo mundo vai morrer ou se todo mundo vai viver, né? Aquela Exatamente. coisa, né? Mas eu tinha uma certeza que eu não podia parar de trabalhar, porque eu não era mais CLT, eu não tinha mais um garantido. Uhum, Eu tinha que uhum. continuar trabalhando e eu consegui organizar as minhas clientes para atender 2 dias na semana de porta baixada, escondida Tá ali, bom. que Uhum, foi na quinta-feira e dia de sábado, aí vinha uma cliente de manhã e a outra de tarde, aí a gente começava a limpar tudo, e depois só no sábado que era assim. Mas tá bom, aconteceu uma coisa muito boa comigo na pandemia. tá bom. O quê? Primeiro, uma das coisas muito boas que aconteceu, eu conheci a academia. Me Conheceu o apareceu quê? um vídeo Desculpa. seu, eu conheci a academia. Ah, gente, tá E bom, tá bom, tá bom, isso. tá bom. E eu comecei a maratonar as suas lives no YouTube. Maratonar Ah, naquela época era tudo aberto. Tá bom. isso.
E aí eu usei esse meu tempo para começar a maratonar as lives. Eu fui da primeira Que legal. até a última. Eu assistia Uau. 3, 4, 5 por dia. E Uau. isso me despertou o quê? Sobre o preço, sobre a melhora, sobre a entrega. Então virou uma chavezinha assim na minha cabeça. E Que por legal, cara. incrível que pareça, na pandemia, trabalhando 2 dias, eu passei a faturar mais do que antes da pandemia, trabalhando todos os dias. Mas por que que você passou a faturar mais? Primeiro, eu comecei a estudar um pouco mais de mechas, um pouco mais de corte, pela internet mesmo, tá? Uhum, uhum, Comprei cursos online uhum. e comecei a melhorar os meus loiros e os meus cortes. Tá bom. E eu comecei, John, a colocar em prática tudo que eu assistia nas lives, nas suas lives, Tá bom. sobre preço, atendimento, sobre a melhora do salão. E ali, por incrível que pareça, eu aproveitei os dias fechados do salão, trocamos o piso do salão. Eu tinha um piso de garagem ainda no meu salão. Então a gente trocou o piso. Eu e meu marido colocamos a mão na massa. Pintamos. Fiz uma parte superior. Fiz 2 salas para alugar. Aluguei essas salas, né? Então passei a ter mais visibilidade justamente por as salas também alugadas. Passava mais gente pelo meu salão. E comecei a colocar as coisas em prática. Comecei a investir sem medo. Que legal. E o meu retorno foi muito bom. Caramba, é assim, talvez quem assista essa live possa não acreditar, né? Mas eu não sabia disso tudo, né? Você sabe que, por vezes, tá? Não é uma vez ou outra, não, mas vira e mexe. Às vezes eu me pergunto se a gente deveria continuar com o movimento das lives, né? Porque, queira ou não queira, eu dou minha palavra, e se eu dou minha palavra, eu sigo fazendo, né? Mas é desgastante, mas saber que de alguma forma, cara, ó, isso aconteceu, você está me dizendo de uma coisa que aconteceu em 2020. Eu estou sabendo dessa história 3 anos depois, né? Cara, eu não sei se você reparou, meu olho tinha lá, né? Porque a gente começou isso justamente com essa intenção de que eu sinto no meu coração que a gente pode ajudar, né? Enfim, obrigado por me contar isso, porque eu realmente, por vezes eu tenho a sensação de que esse trabalho formiguinha que a gente tenta fazer, ele vai plantando várias e várias sementes espalhadas nesse Brasilzão que a gente nem sabe, Sim. que a gente nem tem ideia, né? E isso é muito legal e quando isso vem quando eu tomo conhecimento disso, isso me mostra que o caminho está certo, sabe? Mas enfim, voltamos a você. Você começou a trabalhar menos e ganhar mais, que é o princípio básico da academia. Trabalhar menos de uma maneira mais eficiente e ganhar mais. Vamos lá. Exatamente. E isso começou a acontecer comigo na pandemia. Eu Que legal. comecei a trabalhar 2 dias e eu mantive o meu faturamento e quando as coisas liberou um pouco, eu aumentei o meu faturamento. Uau. E aí eu falei, cara, esse japonês, ele sabe o que ele fala, ele é muito inteligente. E assim que eu começar a trabalhar mais um pouquinho, eu vou fazer um curso com ele, que o que me chamou muita atenção foi o Business, né? Business. Tá bom. Isso. Que foi o primeiro curso aí que eu fiz pela academia. E aí todas as lives Quando você fez o terminaram de se business? encaixar. Eu fiz em... A gente está em 2023, eu fiz no começo de 2022. Começo do ano passado. 2020. Já, tá bom, 2022, tá bom. E aí? E aí? Porque assim, a essa altura você já conhece os conceitos que a gente defende. A essa altura você tem um monte de ideias que a gente vai jogando ao longo das lives, vai implantando sem conhecer, sem entender exatamente o porquê disso tudo. E de repente você faz o curso. E aí? Fazendo o curso, o que rola? Eu não fiz só o business, né? Eu fiz outros cursos pela academia, mas eu Tá comecei a bom? colocar tudo em prática.
E quando a gente começa a estudar a nossa área, a gente começa a falar diferente com o seu cliente sente confiança no que você fala. E aí, quando o cliente sente confiança no que você fala, você pode cobrar o preço que ele vai pagar. Legal. Entende? Então, eu consegui entender isso. E a minha melhora nos loiros e nos cortes mudou, assim, 100%. Tanto Legal. que o ano passado eu fui premiada 2 vezes pelo Tesoura de Ouro, com destaque em Ah, cabelos também não sabia loiros. disso. Que Sim, legal, destaque em parabéns. cabelos loiros e colorimetria. Que legal, parabéns. Olha só, que legal. E aí? Agora a gente está se aproximando nos dias de hoje, né? 2022 você fez o business. Além do business, você fez mais o que na academia? Eu fiz os de mechas, eu fiz o Mechas, Mastercut, eu fiz mechas, corte, isso, eu fiz o de cor e eu tô no despertar agora. cor. E agora você está no despertar. Despertar. Tá bom. Então a gente chegou no ponto de começou cobrando barato, aumentou, cresceu, toma um susto pandemia, volta a trabalhar de uma maneira mais eficiente, cobrando mais caro, estudando, melhorando a qualidade de prestação de serviço. E hoje? Como é que você está chegando aí nos dias de hoje? Na pandemia também eu comprei o curso com vocês aí de tricologia. Ah, você fez Então, tricologia e cosmetologia? sim, eu fiz e eu estudei bastante na pandemia. Legal. Não, o tricologia e cosmetologia, cara, eu acho que todo cabeleireiro deveria conhecer, Foi por ele né? Porque ele vai que eu ser a base. comecei. Não, você vai ser a base de construir cabelos saudáveis, cara. Você Sim, vai passar a respeitar cabelo, você vai entender. Colorimetria passa a ser uma coisa também mais lógica a partir do momento em que você conhece cabelo e ativos cosméticos, enfim. as coisas Que ficam legal. Tá, mais e aí? fáceis. É, então, aí quando você fala de confiança, né, de você falar com mais confiança, do cliente perceber essa confiança na sua voz, e em última análise, a gente pode estar falando que você está construindo um posicionamento, uma autoridade na região em que você atua, né? Isso tudo vem por estudo, cara. Sim, Por você entender de tricologia, por você fazer colorimetria, por você aumentar o seu conhecimento, né? sim, Falando bobagem, ninguém consegue criar um posicionamento, né? Ser visto como uma autoridade na região, né? sim. Enfim, e aí? E hoje, John, é assim, seguindo todos os conceitos, hoje eu consegui sair daquele mercado prostituído que você fala, Ah, sabe? De pesquisa de preço, sabe? Daquela uhum, concorrência. Primeiro que eu consegui também saber que aqui onde eu estou eu não tenho concorrentes, tá? isso é legal. Tem cabeleireiro, sim, mas Uhum, concorrentes diretamente comigo, não. boa, Por quê? Porque boa, eles não entregam o que eu entrego, a gente não tem o mesmo preço, não trabalha com os mesmos produtos. Então, legal. eu vejo que eles não são meus concorrentes diretos, não. São cabeleireiros, mas não são meus concorrentes. E E tem cabeleireiro para tudo quanto é lado aí. assim, tem muito cabeleireiro. Mas é bom quando Boa. você fala assim, tem. Mas aqui onde eu estou, eu posso falar para você que eu sou a melhor no que eu faço. Cara, você sabe que eu já contei essa história algumas vezes, né? Eu acho que é muito mais inteligente você virar uma referência aonde você tá do que você querer se enfiar em lugares que tem, cara, um monte de gente boa. Sim. Dá para você fazer a vida, dá para você ficar grande, dá para você fazer um faturamento alto aonde você tá, cara. Né? Não necessariamente você precisa se enfiar nos jardins Uhum, para ter um faturamento alto. Você uhum. pode ter um faturamento alto na vida em pé, né? Você Eu pode ser. lembro que um dia, É mais fácil você ser uma referência na Vida Império do que ser uma referência dos jardins. sim, eu lembro que um dia você falou numa live que você falou assim, seja grande onde você estiver. Isso aí. Isso Seja aí. o melhor aí onde você está. E foi isso que eu fiz. Legal. Hoje aqui no meu bairro, eu não sou conhecida como a cabeleireira mais barata, não. Eu consegui mudar isso. Algumas pessoas até não vêm porque não podem pagar. Não que eu esteja cobrando um preço caríssimo, tá? Uhum. Mas eu cobro um preço justo.
Tá bom? Mas eu me garanto no que eu entrego hoje. Show de bola. Show de bola. Tá bom. Você aplica o que eu chamo de máquina de depoimento? Você colhe o feedback dos clientes cerca de 7 a 10 dias depois do atendimento? Você manda mensagem? John, para falar a verdade, às vezes sim, mas a maioria das Tá. vezes não. Sabe por quê? Sim, É, é, eu adoro quando eu encontro um cabeleireiro que tem uma qualidade de prestação de serviço alta, tá? Porque partindo do princípio que você é bom no que você faz, que a gente precisa corrigir, o que a gente precisa fazer é fazer com que mais pessoas da sua região te descubram, sim. né? E como é que você vai conseguir fazer isso? Postagem frequente, depoimento, Uhum. né? Então, eu não sei em qual módulo você está dentro do Despertar, né? Você já me contou que está com ajuda, enfim, né? Mas começa a corrigir esses pequenos, fazer esses pequenos ajustes, porque eu costumo dizer que esse trabalho de rede social, ele se completa em ciclos de 4 meses. Por que o Despertar são 12 meses? O Despertar são 12 meses porque dentro de 12 meses você tem 3 ciclos de 4 meses. Se você começar a aplicar todo o conceito de despertar hoje, daqui a 4 meses, a gente está no mês 5, no mês 9, você vai ter uma tendência de ter um salto considerável no seu faturamento. Né? No mês 12, eu sou capaz de dizer que você bate o recorde do seu faturamento. Uhum. Começando hoje, hein? Começando hoje. Sim. Tá? Não adianta você cabeleireira, ou você e suas clientes saberem que você é sensacional, que você presta um serviço superior. Agora está na hora da gente fazer com que o entorno da onde você está descubra que dentro desse bairro tem uma cabeleireira nesse nível. Deu para entender? Deu. Deu É, sim. inclusive, eu não sei se você viu, eu acabei de colocar lá um bate-papo extra no grupo de vocês na segunda-feira. E talvez a gente possa conversar bastante também sobre isso, porque é começar a plantar agora. Uhum. É começar a plantar agora. Se você está na turma, qual turma que você está? Você lembra o nome do grupo? Eu acho que eu tô no Agosto? turma 2. Outubro? Isso. Outubro? Outubro? Isso. Setembro? Outubro? Enfim, Eu enfim, tô na, eu tô na né? de outubro. Outubro, não é setembro. Não, É outubro. outubro. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Cara, não, mas tudo bem. Em teoria, a gente vai estar junto outubro até setembro. É o mês 9. Cara, é começar agora e dá tempo de colher no mês 9. Eu já Tá bom. comecei a organizar as postagens e já deixar já programadas. Ah, e aí, para quem não costuma fazer isso, como é que é esse início? Esse comecei a fazer? Ai, é difícil, John. É difícil, tá bom, é difícil. É Mas difícil porque pode falar. eu não domino assim esses aplicativos. Então, para mim é difícil, sim. E tanto que quando eu cheguei nessa parte, eu dei uma parada porque eu não conseguia. E eu Travou, né? fico naquela, perguntar para fulano, vou ver se alguém me ajuda. E aí eu acabei dando uma estacionada. Mas agora, Entendi. para andar para frente e não parar mais, eu peguei uma pessoa, um rapaz, né, que trabalha com isso. Não trabalha com isso, mas ele entende muito mais que eu e ele está me ajudando. Então, a gente está assistindo as aulas juntos para que ele possa me ajudar a fazer as tarefas direitinho aí, a lição de casa. Tá bom. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você começou a estudar cabelo há 9 anos atrás, ou seja, 2014. Sim. A primeira vez, provavelmente a primeira coisa que você fez sobre cabelo foi lavar cabelo. Sim ou Não, a não? primeira coisa que eu fiz sobre cabelo foi mexer nos bob. Ah, foi colocar bob? Foi. Olha só, que diferente. Tá bom, tudo bem. Quando você começou a colocar bob, como é que você se sentiu? Era bem difícil. Ah, e aí você foi fazendo e colocando bob. Sim. Hoje você coloca bob? Não coloco porque eu não tenho procura, mas se tiver que colocar, eu coloco. Sem Hum. medo nenhum. Primeira vez que você lavou um cabelo, como é que você se sentiu? Com medo. É difícil? Inseguro. É Sim, difícil. difícil.
Sim. Por quê? Porque o lavatório é o aplicativo de hoje. O lavar o cabelo é a postagem de hoje. Uhum. Tudo que você for fazer que é novo, gera essa insegurança. Gera Sim. esse, meu Deus, mas eu não sei fazer. O que diferencia, na minha opinião, quem vai dar certo e quem não vai dar certo, é o cara que, ainda que difícil, continua fazendo. Nossa, John, Tá hoje eu fazendo. postei e deu errado. Tá tudo bem, mas eu vou continuar fazendo. Ai, meu Uhum. Deus, eu não vou travar, eu vou continuar fazendo. Né? Um dos vídeos que eu mais, um dos posts que eu mais gosto, que tem lá na comunidade Sou Rebelde Sou Melhor, é um post da, se bobear, ela tá até aí, é um post da Priscila. Eu não vou dar o sobrenome porque eu não tenho autorização de falar sobre ela. Quando eu falo Priscila, é qualquer Priscila. Né? Mas se você tiver curiosidade, depois entra lá na comunidade Sou Rebelde Sou Melhor e procura um post da Priscila. Tem um post dela, em preto e branco, num vídeo Ah, eu acelerado. vi. Ela Ela, chorando, ela deu uma ela acelerada no desesperada, vídeo. com o computador na frente e, eu não consigo fazer, não consigo fazer. Cara, hoje ela tem campanhas de tráfego pago rodando, otimizando essas campanhas, e isso, em última análise, faz com que mais pessoas da região dela descubram ela. Sim. Entenda, foi ela que fez. Eventualmente, ela me manda uma mensagem e fala, John, travei aqui. Calma, tudo bem, então vamos destravar. Qual é o problema? O problema é esse. Tá bom, então faz isso. Uhum. Agora você faz isso. Agora você Uhum. faz isso. A Priscila é da tua turma? Sim. Cara, talvez. Vocês vão se conhecer, ela deve entrar no bate-papo de segunda-feira, vocês vão se conhecer. É uma pessoa que talvez possa te inspirar nesse quesito de dificuldade em rede social, dificuldade, né? Sabe o que te fez se posicionar melhor no salão que você está hoje? O quê? Melhorar dois campos que antes você tinha insegurança. Quais são esses dois campos? O corte e as mechas? Mexe e corte. Por que você melhorou esses dois? Por que hoje você se sente segura em dois pontos que mais ou menos em 2017 você tinha insegurança? 2017, 2018 você tinha insegurança. Por que você Porque, melhorou isso? porque eu estudei, porque eu fui para cima. Percebe? Sim. Tá? Então talvez isso que você está me dizendo de que eu tenho receio com a rede social, eu tenho receio com a postagem, eu tenho receio. Cara, no Despertar, tem um módulo de tráfego pago, hein? Tem um Sim. né? E se você for fazer a primeira vez, você também vai sentir o mesmo frio na barriga que você sentiu com aquela mecha de R$ 150. Você vai falar, Uhum. puta, a campanha podia estar melhor. Puxa, o vídeo podia, a postagem podia estar melhor. Podia, e sempre dá para melhorar. Mas o importante é continuar fazendo, né? E eu acho que esse é o poder do despertar. É te mostrar que, cara, em um primeiro momento, vai ficar esquisito, vai ficar ruim, você vai desesperar, você vai sentir um frio na barriga, você vai. Cara, só que, pelo menos durante um período, você tem pessoas que você pode recorrer. Sim. Deu pra entender isso? Eu Tá? Então, entendi. corrija essa Eu parte de rede social, cara. sei que é uma construção, né? É isso. Né? Pensa comigo, ó. Como é que você vai. Entenda, eu ainda não. Eu sei onde eu sei onde é a CUPC. A CUPC fica lá pro lado de Interlagos? Não tem nada a ver. Fica próximo, sim. É só a Sócrates, por ali, não. Fica próximo também. Ah, minha filha estuda no Magno. Uhum. Você conhece o Colégio Magno? Conheço. É próximo do Magno? Então, aí depois tem a Washington Luiz ali, né? Washington Luiz, tá bom. E aí você pega ali o viaduto da Washington Luiz e você pega a vereador João de Luca, e aí a continuação dela é a Avenida CUPC. Ah, tá. Então você tá num bairro de classe média, vai. Então, você não tá num bairro tão afastado, né? Cara, como é que você vai. Entenda, no seu bairro tem pessoas, não é todo mundo. A grande massa quer preço barato. Mas tem um percentual no seu bairro que quer qualidade, ainda que pague caro. Sim, Agora está na hora, então, agora está na hora de você se mostrar para essas pessoas, né? sim. E hoje em dia, como é que você se mostra para essas pessoas? O que todas essas mulheres que possivelmente pode virar uma cliente sua têm em comum? Todas elas.
Um celular. Um celular. As redes Um celular. sociais. É isso. Deu para entender? Tá? Sim. Então, não trava nisso. Tá? Você já tinha me dito que você está com um rapaz para te ajudar. Eu não faço ideia de quanto você está pagando, não me interessa quanto você está pagando. Uhum. Tá? Talvez um dia eu te coloque em contato com uma pessoa chamada Mônica. A Mônica, ela chegou a ter 2 salões e ela pagava R$ 4.000 por mês por uma assessoria. Uhum. Que hoje ela deu um pé na bunda e ela faz tudo. Ela com o marido. Uhum. É, a Marília, do Rio Grande do Sul, ela também tinha uma Conheço a agência. Marília. Ah, a Marília A está no gente teu grupo? tem. Ah, você A conhece a gente teve Marília? junto. Sim, conheço a Marília. Então, a Marília, ela tem um salão no Rio Grande, né, junto com o marido, e elas também pagavam cerca de 1,5, 2, para uma empresa fazer essa coisa do marketing digital. E hoje eles não têm mais, hoje eles estão fazendo. Né? Então, eu não estou dizendo que você tem que dispensar esse cara, eu estou dizendo que é absolutamente possível, especialmente em um primeiro momento, você fazer. Tá? Mas se Uhum. você se sente mais segura, apoiada a essa pessoa, tá tudo certo. Sim. Não tem problema nenhum. O importante é não deixar de fazer. Isso é fundamental. Sim. Né? Por quê? Porque é isso que vai colocar novas clientes com potencial de pagar o preço que você cobra na tua cadeira. Porque Uhum. senão chega um momento que trava. Tá? Hoje o salão tem quantas pessoas? Hoje, John, eu sou a única cabeleireira, tenho uma manicure, eu tenho uma esteticista na sala de cima e o meu marido que me ajuda. Seu marido, ele ajuda em cabelo também? Ele trabalha como meu auxiliar aqui, me ajudando. Lava cabelo, pré-seca cabelo, separa cabelo. Fora isso, ele faz alguma coisa? Ele tem o CLT também, não? Então, ele tem sim um curso de cabeleireiro também, que ele também fez, mas ele ainda não começou a exercer no salão como um cabeleireiro. Por enquanto, ele me ajuda Ah, como auxiliar. ela é a Débora de 2015. Isso, isso aí. Então ele deve estar ouvindo essa live, né? Tem uma chavinha para virar na cabeça dele aí, cara. Tem uma Sim, chavinha. Não, tem um clique aí que dá para colocar na cabeça dele, né? Porque se de repente essa chave virar, aí são dois cabeleireiros, né, cara? Aí a gente começa a falar em brincadeiras de. Ó, tá Antônio? É o Antônio? isso ele Tá, mesmo. então, Antônio, né? Então, Antônio, cara, ó, tem uma chave para se virar aí, cara. Né? Entenda, todo início gera insegurança. É mais fácil, tá? Você se apoiar em um cabeleireiro. No seu caso, essa cabeleireira é sua esposa, né? No caso dela, ela não tinha um cabeleireiro para se apoiar e por isso teve que se jogar, né? Mas é mais cômodo você estar apoiado e a responsabilidade ser do profissional. Mas vai chegar um momento em que talvez você precise de um empurrão, cara. Talvez você Sim, precisa, né? Opa, vamos lá, vai, vamos fazer isso aqui dar certo, vamos fazer a vida disso aqui. Você tem filhos? sim, tem uma moça aí de 14 anos. Ah, você tem uma menina de 14 anos. 14 anos, a gente está em 2023, 14 anos. Nossa senhora. Então, quando você começou a ser cabeleireira, era uma criança de 5 anos, Sim, 4 anos. sim, Quando você largou o CLT, essa menina tinha uns 8, 9 anos. exato. Uau, coragem, né? Tem. Quem tem filho tem uma despesa maior aí. Quem Sim, tem filho tem, né? tem que ter Pois é. coragem. E aí, qual a sua expectativa daqui para frente, cara? Você tá com uma esperança boa, você tá com um sentimento bom, você tá num momento profissional bom, você continua crescendo. O que você projeta para frente? John, meus planos é continuar crescendo, sim. Tá bom? Você entrou agora aí sobre falar do Antônio, então eu penso sim que esse número pode ser vezes dois, tá? Ah, Eu penso sim que esse número pode ser vezes dois, eu né? olhei tua E planilha antes de começar a live, viu? oi? Eu olhei tua Oi? planilha antes de começar a live. Você olhou?
Eu li sua planilha antes de começar. Entenda, um vezes dois não vai ser da noite pro Eu dia. É sei. importante você saber disso, tá? Mas que tem potencial, cara, tem potencial para fazer brincadeira de gente grande. Brincadeira de gente Sim. grande. Né? E amanhã depois, até por serem parceiros, você ter um auxiliar rachado entre dois, né? E aí fica mais fácil você também construir uma equipe de dois cabeleireiros trabalhando próximos. Tá? No médio prazo, aí dois anos para frente, dá para ficar grande, hein? Sim. O que que você acha das minhas planilhas? Cara, eu acho que o fundamental é continuar crescendo, Uhum. tá? É, é, quando você, quando você, eu acho que você está num momento em que, se você não ajustar a questão de tráfego, a questão da rede social, a questão da internet, vai começar a dar uma estabilizada, né? Vai começar e aí você vai começar a achar problema em tudo quanto é lugar, menos no que você tem que fazer, né? Uhum. Mas se você ajustar essa questão, você tem um posicionamento bom, você tem uma entrega boa, os cabelos que você faz são bonitos, né? Se você começar a distribuir isso aí de maneira correta na sua região, cara, você sabe que eu não, de novo, eu não faço ideia em que parte você tá do, do despertar, tá? É, mas com R$ 6 por dia, você já consegue distribuir o seu conteúdo, né? Uhum. Então, Sim. se for o caso até, você pode avançar, pular uma etapa, eu não aconselho a fazer isso, mas de repente vale a pena você pular uma etapa e ir direto para a campanha de teste, procura lá no Despertar, campanha de teste, assiste a campanha de teste e bota ela para rodar. Cara, você vai colocar R$ 6 por dia, no mês vai dar R$ 180. Uhum. É isso que, mas coloca isso para rodar, meu, essa semana. Tá? Se você conseguir colocar isso para rodar, hoje é terça, na quarta, se bobear na reunião de segunda, eu já tenho dados para ver. Sim. Tá? Então vai lá, adianta. Eu não gosto de pular etapas, mas no seu caso eu acho que vale a pena. Tá? E vai e procura a aula de campanha de teste. Ok. E faz exatamente o que está ali. Tá? E deixa rodando essa campanha. Você vai investir R$ 6 por dia, no mês vai dar R$ 180. Acontece que com R$ 180 você tem um potencial de impactar um número tão grande de pessoas com só R$ 6 que isso aí vai voltar. Isso Uhum. vai voltar. Sim. Tá? Então, eu acho que você está num momento em que você está numa encruzilhada. Você está chegando num momento em que sozinha você não consegue crescer mais, você vai ter que colocar mais alguém para te ajudar, porque não dá tempo, não dá Eu tempo, cheguei, eu né? cheguei nessa planilha aí, John, praticamente sozinha. Então, Só que eu não sei se você lembra que um dia no. Acho que foi no Business que eu falei que você perguntou até que horas que eu trabalhava. E eu falei para você que eu estava trabalhando até 11 horas, meia-noite. Você riu de mim. Você falou, tá doida? Não é assim, né? E assim, eu cheguei nessa planilha aí, mas eu tô seguindo esse mesmo horário novamente. Eu voltei para esse mesmo horário, ou seja, eu sei que sozinha eu não consigo mais. é, é, é assim, é, você falando agora, eu me lembro claramente, você começa cedo e trabalha até as 11. Inclusive, eu fiz piada de você. Sim, Eu fiz sim, piada de você, foi. né? Porque eu não acho que o cabeleireiro deve fazer isso. Né? Eu acho que o cabeleireiro tem que trabalhar assim, mas ele tem vida. Você tem um marido, você tem uma filha, você tem sua vida, né? Uhum, E quando você se enfia no trabalho dessa forma, embora por eles, né? Há uma conta que tem que tá sendo paga por eles, né? E aumentar a sua capacidade de atendimento é uma das chaves de você começar a parar isso. Porque se hoje você consegue atender uma ou duas clientes com a ajuda do seu marido, se você tem mais uma pessoa, você não precisa esticar esses horários até mais tarde. Você consegue atender todo mundo no horário mais reduzido, né? E aí você ganha qualidade de vida, uhum, tá? Tá chegando num ponto em que aumentar a sua distribuição, fazer com que o pessoal da Avenida Império saiba que tem uma cabeleireira do seu porte na região em que você atua, mas você precisa começar a pensar como um empresário, né? Em construir uma equipe, em contratar gente, em aumentar a sua capacidade de atendimento. Não sei se eu não faço ideia de como está o seu espaço hoje, né? Mas uma das grandes ciladas que tem na carreira do cabeleireiro é ele imaginar que
que precisa ir para um espaço extremamente maior do que está hoje, tá? Cuidado com esse passo, Uhum. porque ainda que você veja que tem um bom futuro, pode ser que isso não seja no tempo que você quer, né? Sim. Tá? Então, já vi histórias de muita gente com bom faturamento montar salão e quebrar cara, né? Porque se esquece de custos, né? De custos. Eu não sei, hoje a administração do seu salão, ela tá tudo separadinho? Dinheiro do salão e dinheiro da Débora? É claro que não. A Débora pega tudo. A Débora... né? Então, mas como você tem as planilhas, talvez seja fácil fazer isso, Sim, né? Porque aí você consegue colocar um percentual de quanto seria o salário da Débora. sim. Né? E, na verdade, a Débora, você, pessoa física, você, seu marido, sua filha, vocês precisam viver em cima do salário da Débora. Uhum. E não sobre o dinheiro que entra no espaço Débora. Sim, O dinheiro que entra no espaço Débora é PJ. Né? A empresa vai lá e paga seu salário, sobra uma grana que tem que custear que tem que pagar o custo da empresa e, de preferência, sobrar lucro. Sobre isso ainda, eu se fosse você, né, ainda aqui em planilha, tá, começa a simular como se o salão tivesse pagando um aluguel para dona da garagem. sim. Porque toda e qualquer empresa, ela tem um custo de operação, um custo de Uhum. locação. Né? Ainda que o prédio seja seu, teoricamente você deveria estar pagando um aluguel para você mesmo. Então o espaço Sim. Débora deveria estar, sei lá, quanto que custa um espaço de X metros quadrados na região em que você está? Ah, John, custaria R$ 1.500, custaria R$ 2.000, tá bom? Então o espaço Débora precisa pagar R$ 2.000, R$ 1.500 para Débora. Uhum. Ainda que esse dinheiro seja, ainda que isso seja só em planilha. Porque aí você começa a ver a situação financeira real da empresa Espaço Débora. O normal em um salão que é montado dentro da casa e que o cabeleireiro é o dono, é isso aí, cara. O dinheiro entra tudo numa cesta só, você vai pagando, você não sabe o que é dinheiro de pessoas físicas, o que é dinheiro de pessoas jurídicas, vira uma grande bagunça. Né? Exato. Acontece que amanhã depois, você, se a coisa começar a apertar, você não sabe quem é que está dando prejuízo, quem é que tem que cortar a despesa. Você não sabe se é o salão que está dando prejuízo ou se é a Débora que está gastando demais. Né? E Uhum. essa separação precisa fazer. Sim. Essa separação precisa começar a fazer. Tá? Pô, cara, baita história, Débora. Mais alguma coisa que você queira inspirar a gente? Mais algum detalhe? Ah, eu preciso agora dar mais alguns passos ousados aí para ver se dando certo eu inspiro alguém. Tá. Na verdade, Débora, você pode ter certeza que essa história de fiz o curso, montei um salão sem nada, chorei algumas vezes na frente do salão. Cara, é história de muita gente. Infelizmente, a maioria das pessoas não chega no faturamento que você chegou. Infelizmente, a maioria das pessoas não chega na posição que você chegou. É, é, Me lembra no nosso bate-papo, tá? Que eu vou mostrar para vocês pesquisas que a gente traz por conta do despertar, tá? E eu posso te dizer, cara, que a esmagadora maioria dos cabeleireiros não fatura R$ 5.000 no mês. Uhum. Né? Então, chegar no nível que vocês chegaram, né, uma grande, motivo de muito orgulho, cara. Não é, você é exceção. Você é Sim. exceção. Né? Desse levantamento dessa turma que está se cadastrando agora, que a gente está na semana de despertar, né? Para abrir uma nova turma em junho, eu posso te dizer que 3,80 e pouco tem um faturamento próximo do teu. Sim. Então, no universo de a cada 100 cabeleireiros, só 3 fatura o que você fatura. O grande lance é que eu acho que dá para fazer mais. Uhum. É que eu acho, então, assim, você pode ser espelho para muita gente. Para muita gente. Tá? Eu Tá. queria que você desse um recado para essa pessoa que está desestimulada, que acha que não dá, que na região em que ela atua não dá, enfim, deixa um recado aí para quem
gostou da sua história? O que você acha que o cabeleireiro precisa para continuar seguindo, cara? Para não ficar empacado no mesmo lugar? O recado que eu deixo é que a dica que eu dou, né? Que a nossa profissão ela é linda sim, tá? E que dá certo até para quem trabalha errado. Então, trabalha certo, não desiste, porque fácil não é fácil, mas é possível. E eu falo mais. Hoje eu sei que é possível ficar rico na área da beleza, porque eu sozinha, eu não tô rica, mas eu já tenho uma vida confortável na área da beleza. Então Show de não bola. desista. E eu Sensacional. comecei com meu primeiro mês uma unha de R$ 8. É isso. Então o meu recado é esse. Que legal, cara. Parabéns, Débora. Muito obrigado pelo seu tempo. Quando eu te convidei para fazer essa live, eu sabia que você tinha uma história poderosa, né? E de verdade, a sua história fez bem pro meu coração, fez bem para mim, Ai, que de bom. saber que, de verdade, cara, não é simples fazer o que a gente faz, cara. Não é simples. Né? Um dia talvez eu mostre para as pessoas a quantidade de porrada que a gente toma por defender o que a gente defende. Né? É Sim. que simplesmente as coisas vão chegando e eu vou apagando. Uhum. Eu vou deletando, eu vou deletando. Alguns caras eu bloqueio, algumas pessoas eu bloqueio, porque de forma insistente quer atacar a gente, né? Convida essas pessoas para conhecer a gente. Né, cara? Então, você tá duvidando? Vem, cara. Vem, né, Sim. amigo? Vamos tentar, né? E de verdade, não entenda mal o que eu vou falar agora. Se eu quisesse largar a educação, eu largava, né? Eu, eu custei a minha vida sendo cabeleireiro, né? Mas a gente vai se alimentando de histórias como a sua, né? Que 3 anos depois a gente vai descobrir que de alguma forma a gente contribuiu. Né? Então, Sim. muito obrigado mesmo. Tá bom? Eu E agradeço a aí, oportunidade. a gente segue se falando. Você tem um canal escancarado comigo por estar dentro do Despertar. Tá bom? Tá bom, John. Tamo junto. Beijo. Beijo, beijo. Boa noite, viu? Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Que legal. É isso aí, meninos e meninas. Show de bola, cara. Eu sabia que. Quer dizer, eu tinha uma ideia de que seria um bate-papo bacana, mas eu cheguei a me emocionar nessa live, né? Ela vai ficar salva aqui pra vocês. Assistam, compartilha. Sabe aquele seu colega que, pô, meu, não tá dando certo, não tá dando. Meu, faz ele assistir histórias. Entenda, eu poderia estar convidando gente gigantescas para fazer live aqui para vocês. Mas eu sei que essa história do cabeleireiro, de gente como a gente, ela é muito mais valiosa do que eu colocar um grande nome do setor aqui para te mostrar uma coisa que ainda não está na hora de você ver. Então, vai por partes, se inspira nessas histórias, né? É, 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 é absolutamente possível você buscar conforto na tua vida com o setor da beleza, tá? E se de alguma forma a gente conseguir contribuir com isso, pode ter certeza. Contem não só comigo, mas com toda a estrutura da minha empresa, tá bom? Amanhã, umas 9h30, 10 horas, eu faço uma live de perguntas e respostas, ainda dentro dessa pegada de eu vou te provar durante a semana de despertar que é absolutamente possível você voltar a crescer. Qualquer pergunta que vocês tiverem, é só mandar, a gente segue conectado. Valeu?